Eu quero começar este vídeo falando sobre forças espirituais. Existem forças espirituais que vão além das forças humanas. Existem forças espirituais tanto do lado positivo quanto do lado negativo que vão além dos homens, que está além da questão humana. Existem forças espirituais que pertencem a Deus e forças espirituais que não pertencem a Deus e que estão muito além daquilo que os homens pensam e imaginam. Veja o que disse o apóstolo Paulo na sua epístola aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja que Paulo, ele faz uma abordagem dizendo que a nossa luta não é homem contra homem. Quando diz carne e sangue, é ser humano contra ser humano. Quando nós entendermos que a nossa luta não é ser humano contra ser humano, as coisas tendem a melhorar. Mas disse o apóstolo Paulo que a nossa luta é contra forças espirituais totalmente negativas. Veja que ele elabora uma lista e ele vai enumerando: principados, potestades, príncipe das trevas destes séculos, hostes espirituais da maldade e que habitam regiões celestiais. É uma luta espiritual tremenda. Isto existe dentro do campo religioso, dentro do campo social, dentro do campo político e vai por aí afora. São forças espirituais que tentam desvirtuar o homem da verdade para escravizá-lo de uma determinada forma. Esta é a grande verdade. Eu sou o pastor Juvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, te peço que se inscreva no canal, se inscreve nesse canal, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, nos ajude a levar esta mensagem de edificação e de transformação de vidas a outras pessoas. Então se inscreve aí, meu amigo. Deixe também o seu like, te peço que deixe o seu joinha, ajudando a ranquear este vídeo para que ele chegue também a outras pessoas e essas pessoas também tenham suas vidas edificadas e impactadas pela palavra de Deus. Acione também as notificações para que o YouTube possa te notificá-lo quando postarmos uma nova mensagem. Porém, visite o nosso canal se o YouTube não te notificar, pois sempre nós estaremos postando mensagens que edificam vidas. A mensagem que você vai ouvir tem como tema a origem dos demônios. É um tema difícil de se trabalhar, é um tema que poucos trabalham, que poucos abordam e não são totalmente verídicos naquilo que se fala dentro das escrituras. Então você vai ouvir e vai assistir a mensagem que tem como tema a origem dos demônios. Após a vinheta, já fique com a mensagem. A origem dos demônios. Este vídeo é a continuidade de um vídeo que nós postamos também no nosso canal e te peço que veja, que tem como tema Anjos e Demônios. Veja antes de assistir esse vídeo, o vídeo Anjos e Demônios. Mas qual a verdadeira origem dos demônios? Nós abordamos no vídeo Anjos e Demônios que os anjos caídos não viraram demônios. Se os anjos não são demônios, não viraram demônios, quem são os demônios? Como surgiram? De onde vieram os tais demônios? São esses temas que nós iremos abordar
nesse vídeo. Muitos escritores já escreveram e falaram sobre o assunto. Alguns já disseram que demônios são almas de pessoas ruins que morreram e suas almas viraram demônios. Vejam que absurdo a pessoa falar algo desta natureza, mas se fala, isso existe por aí. Eu peço até desculpe-me, mas penso que isto é uma tremenda bobagem e desconhecimento total sobre o assunto, tanto sobre alma como sobre demônio. Então você está preparado para entender qual a verdadeira origem dos demônios? Então continue assistindo esse vídeo, vá até o final e talvez a gente alcance o final da toca do coelho. Talvez a gente alcance a verdadeira origem dos demônios. Iremos um pouco além das escrituras. Veja também o nosso vídeo Além da Bíblia, pois para se entender esse conteúdo, precisa-se ir além das escrituras, que foi tido como escrituras sagradas, que no caso é a Bíblia. É preciso ir um pouco mais, é preciso pesquisar um pouco mais, é preciso aprofundar um pouco mais esse conteúdo para se entender a verdadeira origem dos demônios. Para se falar sobre a origem dos demônios, é necessário nós entendermos um pouco ou um pouquinho sobre a origem do universo. Como começou, como surgiu o universo que é conhecido hoje, que é conhecido atualmente. Os cientistas e especialistas em origem do universo dizem que o universo teve sua origem, antes de tudo, no caos. Ou seja, antes do início não havia nada, não havia absolutamente nada, nem luz, nem mundos, nem vida, nem estrelas, nem galáxias, nem anjos, nem demônios, nem deuses, etc, etc, etc. Tudo era somente o caos, ou seja, era somente trevas, que foi denominada de o caos absoluto. Isto é o que os cientistas e especialistas em origem do universo abordam. Na mitologia grega, vai abordar uma interpretação de Hesíodo sobre o caos, que segundo Hesíodo, o caos foi o primeiro deus existente. Contudo, esta interpretação não corresponde em hipótese alguma com a realidade, porque o caos pode significar um estado e não um deus, uma divindade. Então, o caos é um estado que nós entendemos pelo texto anterior, que no caso era o estado de trevas. Então, o caos não é, em hipótese alguma, uma divindade, mas um estado. Mas é isto que os gregos abordam. Continue assistindo esse vídeo que você vai compreender o conteúdo que nós estamos destacando para a tua edificação. Em nosso vídeo Além da Bíblia, que você pode ver também nesse canal, e eu te peço que veja esse vídeo, nós abordamos que a Bíblia, ela fala sobre a ação dos demônios, que os demônios estão por aí desde tempos remotos, que os demônios atuam entre os homens, que os demônios atormentam a humanidade. Contudo, a Bíblia jamais falou qual a verdadeira origem dos demônios. Então, em documentos antigos, documentos que foram considerados apócrifos, que foram considerados indignos de confiança, coisa que nós não colaboramos com isso, coisa que nós não compactuamos com esse tipo de pensamento. Então, nesses documentos, chamados de documentos apócrifos, principalmente os encontrados na cidade egípcia de Nag Hammadi, esses documentos, eles vão abordar a questão da origem dos demônios no universo. Não é a ação dos demônios entre os homens simplesmente na terra, mas no universo. Por isso que nós falamos da origem do universo. Então o documento de Nag Hammadi, encontrado em Nag Hammadi, ele aborda da seguinte forma:
Vendo que todos os deuses do mundo e a humanidade dizem que nada existia antes do caos, eu, ao contrário deles, irei demonstrar que eles estão todos enganados, porque eles não estão cientes da origem do caos, nem mesmo de suas próprias raízes. Aqui está a demonstração. Que conveniente é para todos os homens, a respeito do caos, dizer que ele é escuridão, mas, na realidade, ele é apenas uma sombra que foi chamada por eles de escuridão. E a sombra é o resultado de uma transgressão que ocorreu no início. Nós sabemos também que essa transgressão ocorreu antes do caos surgir e que o caos é, portanto, consequência dela. Então, esse documento ele vai abordar que houve uma transgressão em um universo, que o texto está abordando é isso, não conhecido pelos homens. Houve uma transgressão nesse universo, nós ainda vamos prosseguir destacando esse documento. Então, houve essa tal transgressão e, por consequência dessa tal transgressão, veio a existência do caos, ou do universo do caos, como consequência dessa transgressão que houve em um outro universo. É o que o documento da cidade egípcia de Nag Hammadi aborda. O documento encontrado em Nag Hammadi, ele continua abordando da seguinte forma: após a estrutura natural dos seres imortais ser completamente desenvolvida através do infinito, uma imagem chamada Sofia, sabedoria, emanou de Ptah, fé, porque ela tinha a vontade de criar um reino semelhante à luz pré-existente. Imediatamente o desejo dela se manifestou, tomando a forma do firmamento, e tendo uma proporção inimaginável, situa-se entre os imortais e os seres que vieram a existir depois deles, segundo o modelo das coisas superiores. Ela, Sofia, atua como um véu separando os reinos eternos do universo que fora criado. Aí o documento começa a abordar, ele começa a desvendar qual foi a tal transgressão que a tal Sofia cometeu, porque ela tinha o desejo de criar um reino para si, semelhante ao reino pré-existente, se é que teve algum dia início ao reino que ele chama de Aeon Eterno. O reino Aeon Eterno, na verdade, não tem sombra dentro dele, pois a luz ilimitada é onipresente. Já o reino inferior é sua sombra, que foi denominada de escuridão, no caso, caos. Dentro dele apareceria uma força. Preste atenção, porque a cortina começa a ser desvendada a partir de agora. Dentro dele apareceria uma força para governar sobre a escuridão. E as forças que vieram em seguida chamaram a sombra de o caos infinito. Daí brotaram todas as divindades que deram consequência à criação do universo deles inteiro. Foi no abismo do caos que o imenso oceano cósmico apareceu. Então você está percebendo que a cortina começa a ser tirada, o véu começa a ser tirado e começa a mostrar como que vai surgindo os poderes e as forças dentro do universo do caos. Veja bem como o documento continua abordando o conteúdo. E aconteceu da seguinte forma: a sombra percebeu que existia algo mais forte do que ela e ficou rancorosa. E quando ela engravidou do seu próprio sentimento, repentinamente ela pariu Nebro, o demônio da ira. É a primeira vez que o documento começa a abordar o nome demônio, demônio da ira, denominado de Nebro. Desde então, o princípio da ira começou a existir entre todos os céus do caos e seus mundos.
Agora, sobre Nebro, descobriu-se tratar de um aborto sem nenhum espírito. Então, é a primeira vez que nós temos um documento abordando esta questão da existência e de como surgiu os demônios, ou de como surgiu o demônio, sendo Nebro o primeiro demônio que se tem registro da sua existência. Então, veja que demônio e anjo não tem nada a ver, são coisas diferentes, são coisas que caminham na sua origem em sentido oposto. Esta é a grande verdade. O documento de Nag Hammadi, ele continua abordando o conteúdo para o aparecimento dos demônios, ou para o aparecimento do demônio Nebro. E ele vai abordar da seguinte forma: ele vai dizer que, paralelamente a Nebro, surge um regente-chefe, que ele vai chamar de arconte-chefe. Quando o caos surgiu, como está sendo destacado do texto supostamente mitológico, do caos apareceu um ser que foi denominado de regente-chefe ou arconte-chefe. Esse tal regente-chefe que emergiu do caos, com corpo de serpente e face de leão, possuiu grande autoridade e poder. Ainda assim, era totalmente ignorante da sua verdadeira origem. Então ele não sabia, esse tal regente-chefe, esse arconte-chefe, ele não sabia qual a sua verdadeira origem. Ele desconhecia a transgressão praticada por Sofia. Ele não tinha conhecimento segundo o documento. Quando o regente-chefe viu seu tamanho e ele viu apenas a si próprio, ele não viu mais nada, exceto pela água e a escuridão. Então ele supôs que era apenas ele que existia. Sua mente surgiu e se materializou. Ela apareceu como uma força, movendo-se de um lado para outro nas águas. Quando se faz uma averiguação do tal documento que nós estamos abordando aqui, o demônio Nebro, ele se confunde com o regente-chefe. Às vezes trata-se de dois seres, mas às vezes trata-se apenas de um ser. Então o documento, ele não é bem preciso para dizer se o tal regente-chefe, que vai ser denominado de Yaldabaoth, preste atenção nesse nome, Yaldabaoth, ele se confunde com Nebro, o demônio da escuridão. O documento até diz que quando Nebro surgiu, ele saiu nadando nas águas da escuridão para o infinito. E quando aquela força apareceu, o regente separou as águas do oceano primordial. Preste atenção nesta parte do documento, porque ela tem uma forte ligação com a Bíblia. Não estou dizendo com isso que o que está na Bíblia é parte do que está nesse documento que foi considerado apócrifo. Eu estou dizendo apenas que o documento tem uma forte ligação. Então, vamos voltar a repetir aqui. E quando aquela força apareceu, o regente separou as águas do oceano primordial, e a parte seca foi dividida em outras regiões. Da matéria mais refinada, ele criou uma residência, e ele chamou de céu. E da matéria grosseira, o regente fez um estrado para apoiar os pés, e ele chamou de terra. Veja que tem uma forte ligação, esse texto mitológico, com o capítulo 1 e os versículos 1 do livro Gênesis, embora, eu volto a repetir, eu não estou afirmando que a Bíblia e esse documento seja a mesma coisa. O documento de Nag Hammadi, ele continua abordando o conteúdo e falando sobre o tal regente-chefe. Esse regente, ele vai criar outros regentes, outros arcontes, outras divindades, porque ele se julgou Deus e como sendo apenas ele existente. Ele também vai ter alguns filhos. Dentre os filhos do regente Yaldabaoth, eu volto a repetir o nome dele, vai surgir um dos filhos chamado Sabaoth. Sabaoth quer dizer Senhor das armas, Senhor dos exércitos.
quando se analisa a Bíblia, as Escrituras, nós vamos entender que Sabaote é o Senhor Jeová, é Yahvé, é Javé que existe dentro da Bíblia. Tem uma forte ligação deste Sabaote, sendo filho do regente-chefe, com o Jeová, com o Yahvé, que aparece principalmente no Antigo Testamento. Este regente-chefe, ele se apresentava para as demais criaturas que ele próprio criara e dizia que ele era o único Deus que existia, que ele era único, que não existia mais ninguém além dele, que ele era todo-poderoso. Nós vimos no decorrer deste vídeo que ele era ignorante da sua própria existência. E aí alguém se apresenta e diz: olha, cabra, você não é único, Yaldabaoth, você não é Deus, você não é o primeiro, tem alguém, tem um homem de luz que existe muito antes de você existir. Então ele disse: já que existe, então que ele se apresente para mim. Então houve uma apresentação de Sofia, que vinha do Aeon eterno, dos céus eternos, mostrando-se para ele que existia alguém que viera antes dele, e isto está registrado dentro dos documentos. O filho de Yaldabaoth, chamado Sabaote, ele não concordava com a autoridade de Yaldabaoth, ele não compactuava com a ideia dele ser único e todo-poderoso e ditatorial. Então, o Yaldabaoth tenta matar o Sabaote. Então, Sofia leva Sabaote do sexto céu para o sétimo céu e mostrara para Sabaote que existia um reino eterno que ele não tinha conhecimento. Houve uma guerra, foram enviados anjos poderosos do universo eterno para pôr um fim na tal guerra do sexto céu para baixo. E desta forma foi controlada a situação. Então, Sofia permitiu que Sabaote voltasse do universo eterno ou do sétimo céu, um céu intermediário entre os céus do caos, ou universo do caos e o universo eterno, para o sexto céu. E quando Sabaote volta do sétimo para o sexto céu, o documento registra da seguinte forma: portanto, quando o regente-chefe viu seu filho Sabaote e a glória em que ele estava, e percebeu que ele era a maior de todas as autoridades do caos, ele o invejou. E tendo ficado raivoso, ele gerou morte através de sua dor. E a morte foi estabelecida a partir do sexto céu, pois Sabaote havia sido arrebatado de lá. E então o número das 6 autoridades do caos foi alcançado. A morte, então, sendo andrógena, combinou-se com sua própria natureza e deu à luz 7 filhos andrógenos. Estes são os nomes dos machos: inveja, ira, lágrimas, pesar, sofrimento, lamentação e choro amargo. E estes são os nomes das fêmeas: ira, dor, luxúria, pesar, praga, amargura, implicância. Eles tiveram relações sexuais uns com os outros e cada um gerou 7. Por isso, eles totalizaram 49 demônios andrógenos. São documentos apócrifos que, pela igreja, principalmente a igreja católica, dizem que esses documentos são indignos de confiança. Eu não compactuo com esse pensamento, mas são documentos onde aparece essa questão de demônios. Claro que aqui é uma linguagem figurada, é uma metáfora, é uma analogia para falar da existência desses seres que hoje nós conhecemos como demônios. Então você está vendo como surgiu essa questão, ou como surgiu por meio de documentos que foram encontrados na cidade de Nag Hammadi. Nós vamos dar continuidade neste conteúdo no próximo vídeo. Aguarde a parte 2 deste vídeo. Também, se você quiser ter um conhecimento mais aprofundado desse conteúdo, procure o nosso livro denominado Abalando e Demolindo Fundamentos.
eu vou deixar o link na descrição, o link da nossa página no Facebook, onde você poderá adquirir, entrando em contato conosco, este livro, que você vai ter um conhecimento mais aprofundado ainda sobre a origem dos demônios. Concluímos esta parte dizendo que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja e te livre do mal. Que o Senhor abençoe a tua família, que Ele te livre dos demônios, em nome do Senhor Jesus.